boa tarde. Meu nome é Júlia Amaral e hoje eu vim falar um pouco sobre o meu trabalho, que é intitulado Atividade Antioxidante de nanopartículas de prata sintetizadas com extrato aquoso nas folhas da espécie invasora Leucaena leucocephala. Então, os radicais livres, eles estão frequentemente associados a uma série de doenças, porque eles são nocivos para diversas espécies. Então, quando a gente fala sobre essas doenças, é interessante falar sobre atividade antioxidante, como forma de combater isso. E dentre esses antioxidantes, é interessante falar sobre os nanoantioxidantes, que geralmente eles oferecem uma maior vantagem sobre os comumente utilizados, porque eles têm uma maior atividade e, além disso, uma maior biodisponibilidade. Então, o objetivo do trabalho foi obter as nanopartículas de prata e também verificar se ela tem, de fato, esse potencial antioxidante. E também, além disso, a gente utilizou, né, o caso do extrato aquoso, porque da leucena, porque é uma planta invasora e essa planta ela tem frequentemente causado alguns problemas, principalmente no setor agrícola no Brasil, e também ela tem um potencial já anteriormente registrado. Então, os métodos utilizados foram, primeiramente, a coleta em Divinópolis, Minas Gerais, e posteriormente foi feita uma essicata para identificação do material vegetal e a deposição em herbário. Em seguida, foi feita a limpeza do material e a secagem em estufa 40 graus, e a pulverização, né, em moinho de facas, e a obtenção desse extrato ela foi feita através do banho ultrassônico em 80 graus Celsius por 20 minutos. Em seguida, o material ficou em repouso e passou por filtragem. Após a filtragem, foi feita a adição de nitrato de prata e o material ele passou por agitação em ausência de luz. Em seguida, pela uma lavagem, né, em centrífuga a 14.000 RPM em 3 ciclos de 20 minutos. Após isso, o material ele passou por uma caracterização para saber se de fato havia ocorrido a síntese e se a síntese teria sido de nanopartículas de prata. Então, essa caracterização ela foi feita pela espectrofotometria UV-Vis e também por microscópio eletrônico de transmissão e espectrofotômetro de dispersão. Depois, né, após essa caracterização, foi feito o ensaio de PPPH para verificar o potencial antioxidante das nanopartículas e também esse ensaio ele foi analisado a partir do modelo Probit, que utilizando, né, o cálculo de EC50. Todos esses dados eles foram levados para publicação, né, pedido de publicação e, além disso, pedido de patente também, de depósito de patente. Então, os resultados obtidos foram que, de fato, as nanopartículas tinham sido sintetizadas, isso porque o comprimento de onda no UV-Vis, ele foi próximo de 450 nanômetros, que é o comprimento de onda esperado para esse tipo de nanopartícula, e, além disso, também teve o que a gente chama de uma viragem de cor durante a síntese, que é o material ele deixa de ser amarelado e passa a ser marrom, que é um indicativo também. Além disso, quando ele foi levado tanto para o microscópio quanto para o espectrofotômetro, no microscópio de transmissão, a gente identificou nanopartículas metálicas com 77 nanômetros de tamanho, mais ou menos, e também identificamos, né, posteriormente, que de fato essas nanopartículas eram de prata através do espectrofotômetro de dispersão. E com relação ao DPPH, utilizando o BHT como padrão, as nanopartículas elas foram ainda mais eficientes, porque numa concentração de 100 microgramas por ml, a gente tem um resultado de 53% mais ou menos de inibição, enquanto no BHT a gente teve uma inibição de 40% por aí. E por fim, né, conclui-se que as nanopartículas elas foram sintetizadas e que elas são têm de fato um potencial antioxidante, mas que, né, necessita-se de mais estudos para avaliar esse potencial in vitro e in vivo também. É isso.